Hello everyone, Teacher Socorro na área. Aproveitei aqui para já fazer o nosso vídeo do cronograma, tá? Pessoal, se você quiser aprender sozinho, tá? Sozinho, em inglês aí, em 2 anos a gente tem o cronograma completo, tá? No canal também a gente vai passar nos próximos vídeos alguns artifícios, alguns sites que a gente tem de graça para estudar, tá? Alguns programas que a gente pode usar para auxiliar, inclusive parte de literatura. Tá? Então, assim, se você quiser mais conteúdo além só do cronograma, né? Não deixem também, né, de se inscrever aqui no canal, tá? Vamos direto pro nosso cronograma então, né? Vou ver se eu não deixo muito grande a minha cara aqui, para não atrapalhar. Deixa bem pequenininho. Eu vou precisar puxar um pouquinho mais aqui pro lado. Acho que aqui vai dar para ver bem, tá? Bom, a gente começa o nosso cronograma então. Eu recomendo vocês, tá? Eu não sei se eu vou conseguir deixar o link para esse cronograma. Eu tenho quase certeza que eu deixei ele na nuvem. Mas se vocês não conseguirem, né, que tirem prints da tela, tá? Inclusive, eu vou aumentar um pouquinho aqui a, como que vai ser mostrado para vocês. Né? Um cantinho. Acho que aqui já tá bom. Essa parte aqui das observações vocês vão entender, né, por que que tem. Nas primeiras aulas a gente sempre começa, né, caso você não saiba nada, com os pronomes. Então, eu sempre recomendo que assista o vídeo do ABC, né? A, B, C, D, E, F, G, né? Porque aí você começa a entender algumas pronúncias ali de letras soltas, tá? Lembrando também que vai ter aula assim que você vai poder estudar só fonemas mais para frente. Lembrando que esse cronograma aqui já tem os verbos bonitinhos colocados, né? Alguns dos mais comuns. Para quem não assistiu o vídeo passado também, vou ver se eu já deixo no card, né, o vídeo passado que tem os 7 verbos mais usados. Então vocês também podem aliar os 7 verbos mais usados com esse cronograma aqui para acelerar ainda mais o seu aprendizado, tá? Então, como que a gente vai começar, né? Como que a gente começa a falar as primeiras as frases em inglês? A gente vai se basear, né, no método que é bem simples, né, que muitas escolas usam, né, mas que porque eles têm muita gente na sala, né, ou porque eles têm tipo um cronograma muito maior do que 2 anos, eles vão demorar mais para passar por esse cronograma, que é o quê? Você vai aprender pronome, depois o verbo, depois o complemento. Você vai fazer uma oraçãozinha, como se você estivesse fazendo uma frase em português, tá? Então você vai começar aprendendo os pronomes, né? I, you, we, they, né? Mais o verbo to eat, mais o vocabulary do verbo to eat. Para quem tem já comprado o nosso curso, isso daqui já tá lá, né? Nas primeiras aulas, esse verbo aqui, tudo bonitinho. Tem até o livro para fazer download de vocabulário, né? Então, assim, tem tudo já perfeito ali para a pessoa só acompanhar e seguir. Mas caso você vai fazer sozinha, fazer sozinho, eu recomendo que vocês foquem só nesses 4 primeiros pronomes, tá? Lembra que o I sou eu, you você, nós, que é o we, e they são eles ou elas, tá? E aí vai ser como a frase, né? Ah, eu como, sei lá, feijão, né? Então, I, depois o verbo eat, né? Então, I eat beans. Legal. Ah, eu como ovo. I eat egg. Ah, eu como arroz. I eat rice. Então, dessa forma, vocês vão acabar fazendo muitas frasezinhas e vão aprender muitas palavras. Também recomendo que vocês vão lá no Agenda Web, porque o Agenda Web tem nos primeiros 2 verbos, né, o eat to drink, exercícios específicos para vocabulário. Então, vocês começam a fazer nesse esqueminha e terminam lá fazendo exercícios, tá? Eu acho que é melhor do que ficar só escrevendo. Depois, né, na segunda ela continua, né? Eu até coloquei ali, ó, exercício de comidas no Agenda Web e depois o verbo drink. Mesma coisa, tá? Mesma coisa, não coloquei ali nada de exercício de observação, porque é exatamente a mesma forma que eu vou tratar, tá? Vocês podem ver que o tempo verbal que a gente está aqui é o present simple. E, pessoal, vocês podem focar nos 50 verbos mais usados? Podem. Eu recomendo que vocês comecem com aquele 7 lá que eu falei, né? Mais esses 2 aqui e façam exercício pra caramba, escrevam pra caramba, tá? Mas aqui no nosso cronograma eu coloquei lá depois, ó, o greetings, né? Você vai aprender a falar hello, how are you, né? Essa parte aqui é mais para memorizar, porque são só greetings, né? Então não faz sentido eu encaixar só na aula do verbo to be. É bom vocês já verem aqui agora, né?
Depois eu coloquei o verbo like, vocês podem escolher um outro ali, né? Depois o have, depois o love, depois o hate, né? Olha que legal, né? A gente já tem aqui um verbo que é muito utilizado, que é o have, né? E, né? Por exemplo, like, né? Eu coloquei like lá, days of the week, né? Então, I like, sei lá, I like Saturday. Eu gosto de sábado. Ou I like Saturdays, eu gosto de sábados. Aqui eu coloquei também Days of the Week só para começar a introduzir, tá? Lembrando também que Days of the Week a gente vai poder voltar de novo quando a gente estiver falando das preposições, né? Então, and, né? At, in, on, tá? Então, quando a gente tiver as preposições, você também pode voltar para Days of the Week para falar, né? On Saturday, né? Mas aqui é só mais para você ver, né? Geralmente aqui eu falo que eu gosto de tal dia da semana, né? Ou se não, né, Saturday. Aí eu coloco as coisas que a pessoa faz, né? Wake up, né? Dá pra fazer um exercício legal aí. E também dá pra ir na agenda web fazer exercício só de memorização dos dias da semana. Tem vídeo dos dias da semana também aqui. Mesma coisa pra mês, tá? Então, eu coloquei ali só pra vocês começarem a ter começarem a ter, assim, a visualizar, né? A exercitar essas coisinhas básicas do dia a dia. Porque lembra, né? Vocês estão tentando aprender no menor espaço de tempo possível. Bom, ali depois você vê que no próprio have a gente já está colocando o a, o an e o the, né? Então, eu tenho uma, né? Eu tenho o tal coisa, né? E também eu coloquei também a parte do plural, tá? Então, eu posso ter have a ou have, sei lá, friends, né? Então você já começa a colocar o szinho nas palavrinhas, é bem legal também, tá? Have numbers, né? Depois o love, hate, pessoal, a mesma coisa, tá? Só que você vê que no love já entrou he, she, it, porque aí você já começa a colocar o S no verbo também, né? She loves, né? He loves, blá blá blá, tá bom? Não, depois eu coloquei um review, tá? Verbos na negativa. Vocês podem ver que tem, assim, vai seguindo, né, no present simple, muitos desses verbos. Eu não vou falar tudo, tá? Vou deixar aqui, ó, alguns segundinhos em cada parte, né? Você vê, ó, tudo no present simple. Começa com, ó, tem o ante aqui, give, buy, né? Verbos na negativa, já começa, né? Depois, ó, do, as questions, tá? A gente começa a fazer pergunta com do, depois vai para WH, tá? Aqui eu coloquei no 25, mas isso daqui é conteúdo para umas 3 aulas, tá? É muita coisa. Os 3 usos do verbo play, ó. Então, assim, tem bastante coisa legal, tá? Se vocês conseguirem encaixar mais algum daqueles verbos que a gente falou aqui antes, perfeito. Depois eu quero só fazer, salientar aqui o verbo to be. Vocês podem ver que esse começo aqui eu tô demorando mais, né? Para quem tá começando. Para quem já tá num estudo mais avançado, né? Vocês vão ver o resto do programa um pouquinho mais de agilidade. Bom, a gente tem o verbo to be, né? O verbo to be tem vídeo aqui no canal também explicando, então vocês vão aplicar o que vocês aprenderam lá pelo vídeo do canal, tá? E vão aplicar em exercícios, tá? Eu já separei várias sessões do verbo to be aqui, ó. Nacionalidades, mood, né? Então, I'm happy, she said, tá? Você pode também combinar com perguntas, tá? Ó, lugares, idade, família, profissões, tá? Então, assim, tem muita coisa legal. E depois a gente vai fazer um review de todo o conteúdo do verbo to be, né? De preferência aqui, que a gente já teve um review ali antes, né? E junto a gente também vai ver alguns adjetivos, tá? Você viu que eu coloquei algumas palavras, mais algumas observações aqui, ó. Se der tempo, a gente já começa o also to. Isso daqui é só uma ideia, né, para vocês já irem introduzindo coisas a mais, tá? A aula 39 eu deixei para conversation, para quem faz com teacher aí, né? Ou é teacher, que é o cronograma pronto. Aí vocês vão fazer a conversation e depois vai ter uma provinha aqui, né? Do final do semestre, tá? Então aqui nessa parte vocês basicamente vão fechar o presente. Que ó, você vê que tem até o presente contínuo aqui. Então vocês já vão saber muito bem o presente, tá? Sempre recomendo. Enquanto vocês estudam as outras coisas, vão fazendo frasezinhas no presente, porque o presente é o que a gente vai usar em 80% do tempo que a gente estiver conversando, tá? Principalmente no dia a dia. Muito assim, eu fiz tal coisa, beleza, fez tal coisa. Usou o passado. Mas geralmente nas nossas interações a gente usa muito presente. Então assim, eu quero salientar muito isso para que ninguém fique perdido. Vamos aqui agora descer. Bom, antes de descer, eu quase desci aqui, a gente tem que ter uma observaçãozinha aqui dos dois primeiros fonemas, tá? Do fã e do dan. Então, também recomendo que depois da prova, né? Geralmente a prova a pessoa vai fazer em 40 minutos.
tem um tempinho de vocês ensinarem os primeiros foneminhas, pegarem algumas palavrinhas para reforçar a pronúncia, tá? Claro que durante todas as aulas, durante todo o seu estudo, vocês vão ter que sempre ficar, né, exercitando. E eu também já acho que já falei em outros vídeos aqui no canal, né? Uma dica é vocês irem lá no Google Tradutor para ir ouvindo as palavrinhas e falando em voz alta. Eu também recomendo muito que vocês usem o Duolingo como suporte de vocabulário, né? E algumas partes de gramática. A partir daqui, ó, desse estudo, já entre no Duolingo. A partir da metade desse cronograma, porque ali já, vocês já vão ter visto muitos dos verbos que a gente viu aqui. Vai ser muito fácil progredir lá. E é bom que também faz uma revisão, tá? Eu não recomendo fazer antes, porque o que acontece? Que eles misturam muitas aulas ali. É capaz de você ver um assunto lá antes, não entender direito, depois vir aqui e tá meio viciado, né? No chuta-chuta, que muitas vezes acontece lá, né? Bom, vamos lá. Segundo semestre. Olha lá o Go. O Go apareceu aqui, né? Por que eu coloquei aqui? Porque eu já misturei junto com o come from. Então, go to, come from. Lembrando que o Go sempre tem que sempre voltar para ele para estudar mais os usos dele, tá? Então, assim, sempre que sobrar um tempo, volte pro Go ou sempre volte para aqueles 7 verbos, tá? Depois, ó, comparativo, superlativo, muito importantes. Aí você vê que a gente já tem algumas relações de verbos aqui. Depois tem preposição de lugar, tá bom? Aqui, ó, tem such, enough, very much, né? Pessoal, tem muita coisa legal que vocês podem adicionar, tá? Então, vou deixar um pouquinho de tempo, porque aqui, ó, tá mais focado em verbs. Então, tem muito comparativo, superlativo e verbs. E aqui também, ó, exercícios com ing, né? Verbo mais ing. Tem alguns verbos que eles meio que forçam o próximo verbo a vir no infinitivo, né? No infinitivo, a vir com o ing depois, tá? O infinitivo é o oposto. Então, assim, essa daqui eu deixaria, né? Para quando vocês estivessem já ó, bem familiarizados com os verbos, né? Inclusive, ó, tem preposição de tempo, preposição de lugar, né? As definições do get. Então, lembra que eu falei no vídeo anterior, né? O get tem um monte de uso, tá tudo aqui. Beleza, aqui a gente termina meio que presente e vai para o futuro. O futuro eu deixei 6 aulas. O futuro a gente sempre volta também, né? Sempre que dá um tempinho faz o exercício, dá uma relembrada. O futuro é bem simples, do will principalmente. O going to é um pouquinho mais difícil, mas se você aprender o verbo to be também é muito fácil, tá? Então vocês vão ver a diferença, o will versus going to. E depois vocês também vão aprender um pouquinho sobre future arrangements, porque aí você vai acabar usando o presente simples para falar também das coisas, tá bom? No futuro. Então assim, tudo completinho do futuro. Lembrando que esse cronograma aqui, né? O cronograma inicial, né? Você pode pular aulas, você pode fazer as aulas depois voltar, fazer um review, você pode lembrar, putz, eu tô esquecendo do verbo go, depois volta para a sessão, tá? Não precisa ser uma coisa fixa. É por isso que eu tô deixando esse cronograma completo aqui para vocês de 2 anos. Vocês podem fazer menos tempo, mais tempo, né? Podem, algumas partes que vocês já sabem pular, né? Ou se não, a parte que tá mais difícil, pegar 2 aulas, voltar, fazer review, tá? Sempre que eu escrever ali review, vocês podem fazer review de tudo, ó. Depois do Future Arrangement, se você quiser, você pode fazer review lá do verbo to be, tá bom? Bom, Past Simple eu separei aqui, né? Eu não lembro de ter colocado a lista dos 50 verbos mais usados em inglês num vídeo aqui, tá? Se tiver, é ótimo, tá? Se eu não me engano, acho que eu fiz, mas eu não sei se eu upei ainda esse vídeo. Vejam aquela lista, porque aquela lista lá eu já deixei tudo em verdinho, os verbinhos que são regulares, deixei em vermelhinho os que são irregulares e deixei em amarelo os que são modal verbs. Então vocês vão ver que vocês só vão ter que memorizar, né, no passado simples os que estão em vermelho. Aqui eu já separei, tá? Eu deixei ó, os regulares, então eu vou abrir aquela tabela para vocês, eu vou mostrar, né, para quem tiver no curso, né? Ou nas aulas mesmo, fazendo aula particular, vai mostrar ali, perfeito. Vai ter também ali no vídeo, então você vê aqueles que estão em verde e já vai usando, já vai usando. Que isso é muito mais fácil, né? Colocar o D, EDU e ED no final. A partir das 70 até 80 vai ser assim, pauleira, porque é memorizar verbo, tá? Você já memorizaram lá na frente, né? Lá no começo, vocês vão ter que rememorizar esses verbinhos aí. Só que agora no passado, porque eles são irregulares, tá? Provinha, tá? Acabando a provinha, observação, mais 4 fonemas. Então você escolhe os fonemas que você quiser aprender, tá? Geralmente eu recomendo que vocês peguem os foneminhas relacionados à letra A. Que aí vocês já vão aprender
Nossa, são uns bons 7 fonemas aí, tá? Na verdade, assim, vamos dizer que. Vamos dizer que são 7 fonemas, né? Mas são 7 entonações, né? 7 pronúncias do A. Então, assim, eu recomendo que vocês peguem o A aqui nessa parte, nem precisa ser esses 4 fonemas aleatórios, né? É que aí depois aqueles dois primeiros eu coloquei só 4, 4, 4, 4, porque aí já, acho que no final eu coloquei até 8, não me lembro, porque são 20 fonemas assim que você precisa saber para conseguir pronunciar qualquer palavra tá, de maneira muito boa. Não vou garantir que vai ser tudo perfeito, mas se vocês souberem esses fonemas, vocês vão assim, ter uma facilidade muito grande. Principalmente se tiver um dicionário, se for no site da Cambridge, do dicionário da Cambridge, lá aparece fonema. Então você sabe de que forma você tem que falar, né? Bom, aqui a gente entra no segundo ano, ó. Conectores, tá? Os conectores eu já coloquei um monte lá no começo. Se vocês forem ver, né, tem o A, o AND, o OR, o with, without. Aqui são mais conectores, tá? Aqui eu recomendo que vocês peguem mais uns, sei lá, mais uns 7, 8, tá? Vai ser uma aula inteira só de conector, então pega bastante conector. Mais um pouquinho de PST Simple para continuar, né? Aqui eu recomendo que você faça mais uma revisão, né? Porque já pegou umas fériasinhas, uns dias off. Faz uma revisãozinha e já é, né? Depois past continuous é bem simples, tá? O passado do verbo to be ali, você sabendo, você já se vira. Depois o by e o other prepositions, tá? Aqui seria a primeira aula do by com meios de transporte, meios de comunicação, meios de pagamento, tá? Recomendo isso daí. São os usos mais simples do by, porque o by ele vai aparecer de novo para passive voice. Passive voice está mais embaixo, tá? Então aqui só pega o basiquinho mesmo para saber usar essa preposição e já está ótimo. Depois aqui, ó, tem mais review dos verbos, mais conversation, né? Mais verbos. Pessoal, tem um monte de verbo aqui para vocês fazerem revisão, tá? Aqui eu recomendo que vocês peguem no presente, e no passado e no futuro, tá? Cada um desses aqui para ficar craque também. Vamos descer, ó, mais verbos. E aqui embaixo, ó, tem inclusive phrasal verbs, tá? Essa daqui é uma aula que pode durar uma aula, duas, três, quatro, cinco, 10, tá? Dependendo de quantos phrasal verbs você queira aprender. Mais verbos, depois a gente tá no present perfect, tá? O present perfect eu não vou explicar assim mais detalhadamente, porque vai demorar tempo, né? E a gente já tá com quase 20 minutos, mas assim, ó, vocês podem ver que tem muita coisa do present perfect aqui para vocês seguirem no cronograma. Última provinha, né? Mais 4 fonemas aqui, né? Ó, vocês já estão no último semestre do nosso cronograma. Aí a gente já começa a tratar de short answers, porque vocês já viram os principais tempos. Então a gente já vai dar respostinha curta, assim, a aula inteira. Respostinha curta, respostinha curta, respostinha curta. Vocês vão ver que vai ter um padrãozinho que é para seguir. Muito simples, então assim, eu resolvi colocar só agora, né, do que colocar lá no começo e você ficar toda a aula, né, tendo que voltar para short answer, não, faz de uma vez só e tá completo. Depois a gente tem o que aqui, ó? A gente tem present perfect continuous, né? Também é importante saber, deixei umas aulinhas ali, né? Depois coloquei tag question, né? Nosso famoso e aí, né? 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 Nosso e aí, nosso famoso né? Ah, eu fiz tal coisa, né? Nossa, a gente não foi, não é? Então, o nosso né não é. As nossas tag questions também resolvi deixar aqui porque vocês vão ver que é um padrãozinho também, vai ficar muito mais fácil praticar aqui, que vocês já sabem tudo. Advérbios de time, advérbios de manner, que são os principais, né? Depois pronome reflexivo. Essa sessão aqui é a mais puxada. Cada aula vocês vão ver que vai demorar no mínimo uma hora de estudo aí pra cima a de vocês. Então, assim, é importantíssimo que vocês se dediquem nesse sprint final aqui. Depois tem o Past Perfect, né? Geralmente eu tô até removendo o Past Perfect das minhas aulas mesmo, no meu programa de 2 anos, porque é muita coisa que a gente faz de gramática e a pessoa acaba esquecendo do básico no começo. Então o que acontece? Né? Ao invés de pegar Past Perfect aqui, eu tô voltando tudo e fazendo tudo de novo para a pessoa ficar craque e se virar. E depois, no final do curso, né, a gente pega um textinho e mostra o uso do Past Perfect, a pessoa entende como funciona, não é difícil, tá? Aí a gente faz o Past Perfect se der tempo nos 2 anos, senão a gente faz um eventual começo de terceiro ano, né? Mas para vocês está perfeito, tá? Masterizem aqui e aí vocês vão ter o tempo, sabe, necessário para fazer uma revisão se quiser.
eu tenho um livro de 600 palavras de Commonly Confused Words. Tá? Esse livrinho aqui, vocês conseguem encontrar. É muito. É só colocar isso daqui. Tá escrito aqui, vocês vão encontrar esse livro em PDF. Tá? Muito bom. Deixei em duas partes, mas assim, eu vou nas minhas aulas pegar só as principais, só as mais simples. Né? Se vocês quiserem, vocês podem ficar as férias inteiras estudando um livro desse. Só ouvindo palavras que vocês podem confundir. Muitas palavras a gente já viu no curso, mas muitas ali são novas e são legais, né? Assim, na primeira aula eu pego as que a gente já viu no curso, né? Falo, ó, você pode confundir essa com essa, né? E na segunda parte eu pego algumas novas para assim, para encerrar em duas aulas essa parte aqui. Pessoal, depois tem Past Perfect Continuous, que é o último tempo, né? Igual eu falei, esses últimos dois tempos aqui a gente pode deixar mais para o futuro, junto com o Future Perfect. Porque assim, o mais importante é que vocês aprendam tudo que está no cronograma, a gente chegar aqui, porque são os últimos que a gente tem de tempo verbal, tá? Vocês podem ver que eu até tô ficando sem voz, né? São os últimos, então não tem necessidade de vocês, ai meu Deus, eu preciso correr, eu preciso rushar isso daqui. Não, no rush, né? Calma, né? Take your time, né? Dá uma olhadinha, vê se você lembra de tudo que você viu antes, né? Pegue textos, pegue músicas, pegue séries, pegue filmes, né? Pra ir exercitando no tempo extra, tá? Não vai adiantar nada vocês memorizarem só regra, e não praticar. Então, lembre-se, tempo extra é tempo de estudar, tá? Para fechar, condicionais, muito importante, ordinal numbers, phrasal verb de novo, ó, mais conversation, reported speech, você vai falar o que a outra pessoa diz, passive voice, que eu falei que a gente ia usar o by, vai usar aqui, tá? Ó, conversação sobre essas coisas, que é muito legal, né? Escrever uma redaçãozinha, tá? Então, assim, se a pessoa não tem esse hábito, eu já até deixei aqui para a pessoa escrever uma redação, Ryan Essen, tá? Review de conversation de novo. Você vê que pode ter um monte de review agora nessa parte. Por quê? É a parte que você precisa rever todas as coisas que você viu ao longo de 2 anos. Né? Por último, aqui deixei duas aulas de dúvidas, que geralmente essas aulas de dúvidas, normalmente o aluno não tem muita dúvida, né? Então eu sempre faço um review. A gente vai fazendo uma conversation aleatória, né? Pega um assunto que o aluno gosta, a gente vai conversando sobre o assunto e eu vou sentindo, eu falando, putz, tá esquecendo isso. Aí a gente termina a nossa breve conversinha de 10 minutos e fala sobre o assunto, né? 2 aulas para fazer isso. Maravilhoso, pelo menos, né? Estudo de fonemas 1 e 2, tá? A gente vai rever todos os fonemas e vai ver os que faltam aí dos 20 fonemas. A aula, acho que talvez a mais importante é a aula de sequência das palavras, tá? De adjetivo, advérbio, auxiliar, verbo, tá? WH. Nossa, assim, muito importante essa aula. É uma aula mais técnica. É uma aula que, assim, eu deixaria como a última, tá? Inclusive, eu coloco ela depois do estudo de fonemas, que é a última aulinha, assim, pra ver se a pessoa ainda tá sentindo dificuldade nisso. Perfeito? Aí eu faço no teste. Beleza? Ó, conversação de 15 minutos. Listening, writing, reading. Tá? 1 hora de prova. Prova final. 1 hora. E depois eu deixei também algumas coisinhas a mais, né? Ó, review de conversation, 6 meses. Se a pessoa quiser fazer, ó, 2 anos e meio aqui. Ah, mas eu quero fazer um livro Fluent English mais Conversation, porque eu ainda sinto que eu preciso de mais coisa. Aí vai mais 1 ano, tá? Então, essas partes aqui, finais, tá? Você pode adquirir estudando fora, viajando, tá? Ou fazendo aulas particulares. Coloquei aqui um total de 4 anos e meio dessa parte de reforço, porque é a parte que, vamos dizer que é mais trabalhosa, que é para te manter um conhecimento e ainda fazer o conhecimento evoluir, você ficar mais fluido nas suas palavras, né? E não ficar, sabe, tão mecânico. Então é para soltar a pessoa. Perfeito? Mas assim, o cronograma tá feito para 2 anos. Se você conseguir aprender tudo em 2 anos e depois ficar, sabe, faça amizades, sabe, tem tanta coisa que você pode fazer para treinar que esse vídeo ia ficar pequeno, né? Então assim, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse cronograma, tá? Se teve alguma parte que vocês não conseguiram ver direito, não conseguiram tirar um print, vocês me falem na descrição, eu vou tentar subir o link, tá? Não garanto, porque eu não lembro se estava na nuvem esse cronograma, perfeito? Mas assim, tirando o print, você já consegue seguir aqui. E eu espero ter ajudado vocês, né, com esse vídeo.
Porque eu vejo muito canal falando, ah não, eu tenho cronograma mágico, aí te manda um PDF lá, você vai ver o PDF, cara, não tem quase nada. Tá? Então aqui tem tudo, ó, tem todo o passo a passo da gramática, mais a explicação. Então, se vocês curtiram esse vídeo, gostaram da sequência, quiserem dar alguma sugestão também, vão ali na descrição, nos comentários, deem seu comentário, tá? Se você gostou, dá o like, se você não gostou, dá o dislike, tá? E me fala por que que não gostou, tá bom? Thank you so much, espero que vocês tenham gostado do vídeo, o vídeo ficou longo, mas espero que tenha sido, assim, bem explicadinho para vocês não terem nenhuma dificuldade para seguir, tá bom? Thank you guys, please subscribe, né? Por favor, se inscreva. Thank you.